Bom, então, nós aqui fizemos o nosso board com dois quadrados, um dentro do outro. Agora vamos fazer algo um bocadinho mais sofisticado, que era, se quiséssemos que o nosso board, portanto o nosso objeto board, em vez de ser simplesmente aquela moldura, fosse um quadrado dentro de outro quadrado, dentro de outro quadrado, por aí fora, até já não haver espaço para pôr mais quadrados, podemos fazer algo curioso, que é, em vez de, também podíamos fazer tudo com G-rects. Podíamos fazer aqui um ciclo, ou até chamar um método recursivo, e fazer G-rects dentro de G-rects, que é algo que fosse parecido ao que já fizemos. Mas podemos fazer algo mais interessante. Podemos pensar que o board é definido ele próprio recursivamente. Portanto, o board pode ter outro board dentro. Porque como nós temos aqui disponível este add, permite adicionar coisas que são GObject, e estamos a utilizá-lo para adicionar dois GRects porque eles são GObject, mas já vimos que o nosso board também é um GObject. Então, quer dizer, curiosamente, podemos acrescentar boards dentro de boards. Porque o board também é um GObject. Então vamos ver como é que poderíamos fazer isso. Tal como naqueles métodos recursivos todos que andámos a fazer, quando fazemos agora um board, vamos querer fazer um bocadinho daquilo que é suposto ser o board, que será o GRect, e depois com outro board dentro. Portanto, um board, sei lá, faz de conta que se fosse com 5 níveis, era um board, na verdade era um retângulo com um board de 4 níveis dentro. É um bocadinho como um fatorial, de certa forma, não é? Um board de 5 níveis é um retângulo com mais um board de 4 níveis. E um board de 4 níveis é um retângulo mais um board de 3 níveis. Por aí fora. Podemos fazer pelo size. Depois, se vocês quiserem, podem acrescentar esta lógica do nível, não é? Mas podemos fazer pelo size, e quando o size já for muito pequeno, aliás, enquanto o size for suficientemente grande, podemos pensar assim, vamos fazer ainda um board dentro. Quando já for muito pequeno, já não fazemos. Então, isso significava que, na verdade, só vamos querer fazer um GRect. O outro já vai ser recursivo. Portanto, um board é um GRect com um board dentro. Então, por o board dentro, pronto, o GRect é isto. Já tínhamos visto desde o início. Agora o outro, já não vai haver outro GRect. Vai haver algo deste género. If o size menor, ou maior, aliás, que, por exemplo, 50, então o que é que fazíamos? Nesse caso, o que é que fazíamos neste caso? Fazíamos um board igual, tínhamos o board B igual a new board, e agora temos que fazer um board mais pequeno, certo? Um size, claro, podemos diminuir uma determinada quantidade ou pôr uma porcentagem. Nós temos há pouco para fazer menos 20, não era? E agora, fazemos o quê? Adicionávamos. Mas é mesmo para adicionar? Pensem lá. É ou não é? Pode ser, hein? Isto é só mesmo uma pergunta, é só para obrigar a pensar um bocadinho. O que é um board? É um retângulo, porque é adicionar um retângulo. E depois é um board e é adicionar um board. É isto, não é? Não seja, não é preciso pensar muito. É preciso convencer-nos que isto faz sentido, de certa forma. Um board é um retângulo que adicionamos. E depois, se o tamanho do board ainda for suficiente, por assim dizer, que é o que isto aqui está a dizer, que é aqui um valor um bocado arbitrário que eu coloquei, não é? Então, ainda vamos fazer outro mais pequeno. Na verdade, podíamos até dizer aqui, se calhar, maior ou igual a 40, só porque é o dobro de 20. Pronto, se ainda for um tamanho razoável, então ainda vamos fazer um board e vamos adicioná-lo. E agora o que é que este board vai fazer? Vai criar um objeto deste que vai ser adicionado aqui dentro deste. Portanto, vai haver boards dentro de boards. Como é que isto fica? Vamos fazer só um agora. Então, que é o 200, vamos pô-lo na posição cá mais em cima. Pronto, temos aqui um board com 300, e a partida de lado. Este board com 300 de lado há de ser um retângulo com 300 de lado, e depois um board com 280, outro com 260, por aí fora. Isto tem aqui um pequeno problema ainda,
Não é bem o que a gente quer. Exato, não estamos a jogar, não estamos a mudar a posição, se repararem. Nunca estamos a dizer a posição sequer. Só estamos a dizer o tamanho. O que quer dizer que vão ficar todos na mesma posição, o que dá aquele efeito, não de moldura, mas assim como se fosse uma projeção, não é? Mas vamos para já ver então esse resultado. Ver o que é que pronto, cá temos o nosso board dentro de board. Só como estão todos na mesma posição, não está a fazer aquele efeito do quadrado dentro do quadrado centrado, não é? Que é o que estaríamos à espera. Para isso, temos de facto ter aqui algures a posição que para poder ir mudando. Mas, na verdade, nós queremos é que o board dentro deste esteja centrado. Não é na posição 00. Tem de ser na posição um pouco mais à frente. E podíamos fazer isso como? Pondo aqui mudando aqui, né? A forma mais fácil era mudar aqui. Eu ia mudar ali no construtor. Se pusermos aqui... Será que isto resolve? Isto é um problema também. Ela assim vai adicionar tudo no 10-10. Pois, é que agora este 10-10 é o 10-10 do quê? Aqui do outro board, não é? Vamos ver o que é que acontece. Afinal até deu. Vamos ver porquê. Temos aqui um retângulo. Temos que pensar num. Portanto, vamos pensar no board primeiro. É um retângulo na posição 00. Não dissemos nada. Certo? E depois a seguir, dissemos que era um board e vamos acrescentar o board na posição 10-10. Portanto, esse board é este que está aqui. E esse board agora vai tratar do resto. Agora esse board trata do resto. Portanto, se funcionou para este, também vai funcionar para os outros. Qual era a questão? Estava a perguntar onde é que estava declarado o size. O size está cá fora, não é? Este size aqui, o valor é fornecido cá fora. Portanto, aqui no programa, No drawing. aqui é 300. Nós criamos um board com 300 de lado. Um board com 300 de lado é um retângulo com 300 de lado, que é o size, que é adicionado. E depois, se o size for maior que 40, que é o caso aqui porque é 300, neste primeiro caso, é adicionar, queremos é adicionar outro board mais pequeno. E pronto. E com isto conseguimos fazer isto de forma também muito elegante. De certa forma, isto até é quase que mais elegante do que de outra forma qualquer. Tivemos com um board e com outro board mais pequeno dentro. E não é preciso dizer mais nada. Não é? Então também podemos definir, o que nós temos aqui no fundo é recursividade na construção do objeto. O próprio objeto é recursivo e é construído de forma recursiva. Portanto, é mesmo quando é construído, quando é criado, que é criado de forma recursiva. Porque cria outros objetos do mesmo tipo. Onde se cria o size, onde se declara. É no código principal, portanto, é este código. É só isto? Está claro isto ou há alguma dúvida aqui? Dá para perceber o que é que acontece? Portanto, muito rapidamente, um resumo do que tivemos a ver. O que é que vimos nesta aula de hoje? Novidades. Foi que, por um lado, a utilização destes objetos que já existem, vocês, para verem o que é que eles permitem fazer, devem ir ver a documentação. Então, são os primeiros links da página da disciplina. E vimos que existe o G-Rect, o G-Oval. Experimentámos esses e vimos que há lá outros, o G-Line, por exemplo. E vimos que para os utilizar, definimos os objetos dessas classes e adicionamos. Depois tem um conjunto de métodos, nomeadamente para mudar as cores, para mudar outras características desses objetos. Depois vimos como definir novos objetos nossos, que são criados com base nos que existem. E que até podem ser criados com base neles próprios, ou com base noutros que nós tivéssemos criado. Esses novos objetos que criamos, como por exemplo este board, na verdade vão ser do tipo G-Compound. Portanto, vão ser objetos que
que são criados de forma muito idêntica, praticamente igual, àquela forma como desenhamos na janela. Porque estes objetos que são do tipo G-Compounds é como se fosse uma janela vazia também, onde vamos desenhar. Só que o que desenhamos nesses objetos vão ser o próprio objeto. Portanto, o objeto do tipo board, cada objeto do tipo board, é o desenho que nós mandamos fazer quando criamos o objeto. Neste caso aqui logo diretamente no construtor. E como são do tipo GObject, nós podemos adicioná-los até neles próprios, porque eles próprios também são do tipo GObject. Tá?